Com o impacto de medidas como o Auxílio Brasil e a retomada do mercado de trabalho, o número de pessoas em situação de pobreza diminuiu em quase 10,5 milhões no país em 2022 durante o governo Bolsonaro, segundo um estudo do Instituto Jones dos Santos Neves. De acordo com o levantamento, a taxa de pobreza caiu no Brasil e nas 27 unidades da federação no ano passado. O levantamento mostra que a taxa de pobreza no Brasil caiu do recorde de 38,2% em 2021 para 33% em 2022. O resultado mais recente é o terceiro menor da série histórica, iniciada em 2012, e o mais baixo desde 2020. 9 estados ainda têm taxas de pobreza acima dos 50%. São eles Maranhão, Amazonas, Alagoas, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Acre, Bahia e Piauí. Pavinato. Maranhão, né? Bom, essa queda, né, drástica da taxa de pobreza no Brasil, não só da pobreza, mas também da extrema pobreza, ela é bastante significativa. É bastante significativa porque ela leva em conta 2 eixos principais. O primeiro deles é a queda do desemprego e o segundo é a política de assistência social do Auxílio Brasil. Vale lembrar que durante a campanha, Lula lhe fazia duras críticas ao candidato Bolsonaro também nestes 2 aspectos, além dos outros. Primeiro, dizia Lula, essa queda do desemprego não vale nada, essa queda do desemprego é criação de subemprego, de sistema de semi-escravidão. Era a crítica. Tá bom esse Lula, hein? Gostei. Tá bom, né? Ficou bom demais. Depois ele falava o seguinte, esse aumento do Auxílio Brasil é uma coisa puramente eleitoreira. Isso aí foi dado para comprar voto. Isso aí não podia ser dado, isso é um crime. Então tá, Lula ele criticava essas 2 coisas. Primeiro, os empregos criados no governo Bolsonaro, porque não prestavam esses empregos, eram subempregos. E também o Auxílio Brasil, porque com a pandemia, com a paralisação da economia, não só brasileira, mas mundial, era preciso fazer alguma coisa. Mas o que queria Lula? Lula queria que, vamos imaginar, nós estávamos falando de uma queda de pobreza, extrema pobreza, de 5%. Certo. O Brasil tem 215 milhões de habitantes, 10% são 21. 10 milhões de brasileiros, então, senhores. Lula preferia que morressem de fome, porque só ele poderia dar o aumento do Auxílio Brasil, rebatizado inutilmente para Bolsa Família, que já é um rebatismo do Bolsa Escola do Fernando Henrique Cardoso, com outros programas sociais que foram piorados nesse saco para que Lula pudesse rebatizar. Aliás, Lula gosta de inaugurar letreiro, gosta de inaugurar lançamento de pedra inaugural de obra, gosta de lançar placa, mas fazer meio, criar do zero, ele é muito ruinzinho. Sempre foi. E tudo que ele inventou do zero, nunca saiu do zero. Veja, o PAC, por exemplo. O PAC é um programa tão fracassado, tão desgraçado que, além de ele não conseguir terminar o PAC 1, já inventou o PAC 2, não terminou nenhum, em 2 já está cogitando um PAC 3. Então Lula queria isso. Para ele, é melhor ter a pessoa desempregada do que num emprego que não remunera tão bem. Porque na cabeça dele, penso eu, aconselhado pela Janja, talvez, esta grande conselheira, a Rasputina de Brasília, Lula pensa assim, bom, de que adianta a pessoa estar num subemprego ou desempregada? No subemprego ela não vai conseguir comprar gravata no Hermenegildo Zenha. Então é melhor ficar em casa coçando. Então, antes estar desempregada do que estar no subemprego. Fato.
E segundo, não, Bolsonaro não podia ter tirado essas pessoas da pobreza. Era melhor que 10 milhões de brasileiros morressem de fome sem o aumento do Auxílio Brasil, porque só eu posso salvar o povo. Ou seja, a preocupação dele não é com o povo, é com ele. É com a imagem que se tem dele. É falarem dele. É ele. Lula é o famoso eu. Ele vive cercado por multidões de eu, e a Janja percebeu isso quando nós comentamos ontem, né, que ela fala para ministros: não vai levar problema para o Lula, não quero que você azede o dia do meu czar. Então, ela quer que ele fique neste mundo da fantasia, onde eu é a grande realidade Lula. Mas a grande questão é, em todos esses meses de governo Lula, os alimentos subiram 2%. Nós tivemos o enterro e a pá de cal jogada sob o túmulo do teto de gastos, que limitava a possibilidade de gastar. E ao invés dele, colocou alguém para bancar. E esse alguém é o povo. Então, quanto mais o governo arrecada, mais ele gasta. Ele quer gastar muito, ele vai arrecadar muito. E vai arrecadar de quem? Do pobre. E aí começa aumento de gasolina, carro popular, fim de financiamento, endividamento de padre. É claro que, se a gente olhar os dados, foi o governo genocida, fascista, terraplanista e negativista que fez muito mais pelos pobres do que o pai dos pobres, cujo significado, portanto, é criador, gerador de pobres. E, Beraldo, esses números também colocam em xeque aquela outra argumentação do governo que vinha desde o período da transição sobre a herança maldita do Bolsonaro, especialmente na economia. Isso também vai caindo por terra, Beraldo? Pois é, eu queria complementar o que o Pavinato falou, porque a gente precisa lembrar que o Lula foi eleito em 2002 com base num programa chamado Fome Zero. Teve até uma doação da Gisele Bündchen para o Fome Zero quando o governo começou, mas aí perceberam que esse programa não ia dar certo. Salvo engano, essa doação foi até devolvida. Aí, no desespero, na falta de projeto, perceberam justamente que poderiam pegar os programas herdados do Fernando Henrique Cardoso, embalá-los diferentes e vender com um novo nome, e daí surgiu o Bolsa Família. Esse tipo de iniciativa do Lula com o Fome Zero, que não dá certo, e as suas outras iniciativas para salvar os pobres, na verdade, vai na contramão daquilo que alimenta o Lula e a esquerda brasileira. E tem uma passagem interessante, se não me engano, de hoje ou de ontem, do próprio Luiz Marinho, que reforça a forma como a esquerda enxerga o próprio trabalhador brasileiro. Eles acham que o trabalhador é um idiota, é um imbecil que precisa ser amparado pelo governo. O governo precisa pegar o dinheiro desse trabalhador e ele, governo, incompetente em tantas coisas e há tanto tempo, é que tem o conhecimento necessário para zelar pelo futuro destes trabalhadores. É óbvio que não pode dar certo, não é? E aí muita gente vai olhar e falar, poxa, mas vocês só reclamam do governo, vocês não conseguem dar um crédito. Então vamos analisar dois números. A pobreza caiu, obviamente, em razão de programas de transferência de renda que no governo passado era o Auxílio Brasil, com um valor muito superior ao Bolsa Família deixado pelo Lula, que agora o Lula pegou o Auxílio Brasil e transformou, de novo, rebatizou em Bolsa Família novamente. Essas pessoas conseguiram ter um dinheiro mínimo para ter algum tipo de dignidade nas suas vidas e aí saírem dessa pobreza extrema. Mas a gente precisa olhar o outro lado, que é o seguinte: quase metade das famílias brasileiras está insolvente, não consegue mais pagar as suas dívidas.
Então, quando você olha para a população economicamente ativa, que está trabalhando, tentando ter as coisas, essas pessoas já não estão mais dando conta de pagar as suas obrigações. Essa é a realidade que conta. Porque conforme as famílias conseguem ter mais saúde financeira, elas podem consumir mais. Quando elas consomem mais, teremos mais lojas, mais indústrias, mais prestação de serviço, e aí a coisa funciona. Mas o Brasil de hoje, completamente travado. E nós vamos depender cada vez mais de um valor significativo dos programas de transferência de renda para impedir que as pessoas voltem para a extrema pobreza. E aí a gente não vê o governo fazendo absolutamente nada para ter caixa para investir. E aí ele vai ter que cobrar mais de um universo de pessoas cada vez menor que consegue produzir, que consegue ter dinheiro, para pegar este dinheiro e transferir para aquele número cada vez maior de pessoas que estão ameaçadas pela pobreza e pela pobreza extrema. O governo está numa verdadeira sinuca, onde nós somos a bola e o governo é que vem da atacada. Você, Zé, sua análise sobre esses números? Eu acho que a gente é a caçapa, hein, Beraldo? Eu tô achando que a gente é a caçapa. Diga lá, Zé. O Titãs, ele descreve muito bem essa relação, né? Miséria é miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Essa é a realidade. Mas aqui no Brasil, essa diferença das pobrezas, elas existem. E é mais um ponto do governo Lula em que existem dois governos, um real e um teórico, né? Recentemente, muito recentemente, Lula falou sobre fome no Brasil, né? Faz esse discurso internacional, né, de que é preciso combater a fome, e todos concordam, é preciso combater a fome. A miserabilidade é uma vergonha e uma chaga para a sociedade mundial. Essa é a realidade. Mas é muito complexo, porque o melhor plano social e de assistência é uma economia boa, onde existe pleno emprego. E mesmo assim, haverá pessoas que precisam do Estado, né? Isso em todos os países mais desenvolvidos. Eu pude ver claramente esse levantamento no debate sobre o Auxílio Brasil na Câmara dos Deputados, onde o deputado o deputado Aros, de Minas Gerais, fez um levantamento de vários países exatamente para dizer qual era a situação de cada um e como era a assistência social. É um assunto tão polêmico que, por exemplo, Londres discutiu muito sobre pessoas em situação de rua, né? E houve ali uma tentativa de tirá-los da rua, houve reação e recuou, não tira. Então, esta é a realidade. Só que no Brasil existe uma briga política sobre isso. E vou te dizer aqui, o governo encomendou ao IPEA um novo estudo, uma nova avaliação sobre a miserabilidade no Brasil. Lula já deu aqui o que se chama de golpe da caneta. Simplesmente, ele subiu o sarrafo. Ou seja, a partir de hoje, com base em estudos de organizações mundiais, o miserável é aquele que ganha $3 por dia, diário per capita, né? E aí ele tirou um monte de gente da linha da miséria, né? Passando para a linha da pobreza. E o discurso é assim: nós acabamos com a miséria. Na verdade, regulamentou, não deu um centavo, não mudou nada, só o conceito. E tirou mais de 15 milhões de brasileiros da pobreza. No conceito, para você ter uma ideia. E o governo está tentando, de novo nesse debate, fazer esse arranjo para reduzir o número de miseráveis no Brasil, conceitual. É claro que vai sobrar sempre. E fica mais fácil para o governo tirar essas pessoas, ou pelo menos reduzir bem e fazer com que esses números contem a favor do próprio governo.
Esta é a realidade. Então, é um governo prático e outro informal. Quando o Lula falou da história dos terraplanistas, ele falou isso no discurso, se referindo aos adversários políticos dele. Eu diria que eles são terras altistas, porque eles ficam lá no alto, né? E não tem nada a ver com autista, ele fica lá no alto e de lá ele coloca os números e os conceitos que o governo quer para fazer o discurso de que está acabando com a pobreza no Brasil. É preciso melhorar a situação da economia, é preciso melhorar a empregabilidade, é preciso melhorar a posição do Estado para permitir que o Brasil vá em frente. Então, vou repetir, há um plano de mudar conceitos e, com isso, reduzir o número de miseráveis sem mudar e sem ajudar ninguém e nem aumentar o valor. E um novo golpe da caneta. E só antes de te passar, Mota, Zé, acho que você estava se referindo ao deputado Marcelo Aro, né? Que é de Minas Gerais, né? Marcelo, é ele, né? O Marcelo Aro. Que é o nosso diretor aqui, o Carlos. O Aros é o nosso diretor aqui de conteúdo. O Carlos Aros não se mete em Bolsa Família, não. É um deputado muito competente, o Marcelo Aro. Perfeito. Diga lá, Mota, para a gente fechar esse tema, sua análise sobre esses números da queda da pobreza em 2022. Mota. Acabou de ser publicada uma nova edição de um dos livros mais importantes da história da humanidade. Olha, é A Riqueza das Nações, de Adam Smith. E essa edição aqui tem o prefácio escrito por mim. Nesse livro, que foi publicado pela primeira vez em 1776, todo mundo pode encontrar a receita para a redução da pobreza. Ela se chama liberdade econômica. Quanto menos intervenção do governo, quanto mais liberdade, mais desenvolvimento. Quanto menos imposto, mais desenvolvimento. O avô do Roberto Campos Neto, o Roberto Campos, economista, embaixador, costumava dar o exemplo de Hong Kong. Hong Kong é uma ilha rochosa, onde nem água havia. E ela se tornou um dos maiores centros comerciais e financeiros do mundo, adotando a receita do livre comércio. Hoje, ainda hoje, apesar de Hong Kong ter sido devolvida do Reino Unido para a China comunista, Hong Kong tem um PIB per capita maior do que o do seu antigo colonizador, o Reino Unido. Durante o governo Bolsonaro, a intervenção do Estado na economia diminuiu e a liberdade, inclusive a liberdade econômica, aumentou. O resultado só poderia ser a redução da pobreza. Hoje, infelizmente, o Brasil caminha na direção oposta.